Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo do 29 ao 37. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo, o Evangelho de hoje nos coloca diante de 2 manifestações preciosas do amor de Jesus: sua compaixão pelos sofredores e sua providência para as necessidades do povo. Este relato não apenas nos revela quem é o Senhor, mas também nos chama a participar da sua missão com fé, gratidão e generosidade. O texto começa nos apresentando Jesus subindo a montanha, um lugar que frequentemente simboliza proximidade com Deus e momentos de encontro espiritual. Mas ao contrário de se isolar, Jesus é procurado por uma multidão que traz consigo os coxos, os aleijados, os cegos e os mudos. Diante desses sofrimentos, Jesus não se limita a palavras de conforto, mas age, e ele os curou. O povo fica maravilhado, vendo as transformações que ocorrem diante de seus olhos, e glorifica o Deus de Israel. Essa cena nos recorda que Jesus não é indiferente às nossas dores. Ele nos acolhe com compaixão, desejando curar tanto nossas feridas físicas quanto as espirituais. Muitas vezes, porém, é preciso termos a coragem de nos aproximar dele, levando a ele tudo aquilo que em nós precisa de restauração. Perguntemo-nos hoje: o que eu preciso colocar aos pés de Jesus? Que áreas da minha vida necessitam de cura e renovação? Após 3 dias junto da multidão, Jesus percebe outra necessidade, a fome. Ele diz aos discípulos: Tenho compaixão da multidão. Aqui vemos que o cuidado de Jesus não se limita à alma, mas alcança o corpo. Ele se preocupa com o bem-estar integral das pessoas. Essa compaixão não é apenas um sentimento, mas se traduz em ação. Jesus sabe que sem alimento, muitos poderiam desfalecer pelo caminho. Ele quer alimentar o povo, mas para isso conta com a colaboração dos discípulos. Quando Jesus pergunta aos discípulos quantos pães eles têm, a resposta revela a insuficiência dos recursos: 7 e alguns peixinhos. Aos olhos humanos era pouco demais para alimentar uma multidão. Mas o que Jesus faz? Ele pega o que há, dá graças ao Pai, parte o pão e o distribui. E o que parecia insuficiente se torna mais do que suficiente. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e ainda sobraram 7 cestos cheios. Aqui, Jesus nos ensina algo fundamental. Quando colocamos o pouco que temos nas mãos de Deus, Ele multiplica. O milagre não começa na abundância, mas na confiança. Quantas vezes achamos que não temos o suficiente para oferecer? Tempo, recursos, habilidades. No entanto, Jesus nos convida a dar o que temos, por menor que pareça, e deixar o resto por conta de sua providência. Este evangelho também nos faz pensar na Eucaristia, o momento em que Jesus continua a nos alimentar. Assim como ele deu graças e partiu o pão naquela ocasião, ele se oferece a nós em cada missa como o verdadeiro pão do céu, que sacia não apenas a fome física, mas a fome espiritual. Quando recebemos a Eucaristia, experimentamos o amor de Deus que se dá completamente por nós e somos chamados a levar esse amor ao mundo. Ao final, o povo não só foi alimentado, mas também experimentou a abundância divina. Esse detalhe nos lembra que no reino de Deus há sempre mais do que precisamos, e esse mais deve ser compartilhado. Somos chamados a reconhecer que tudo o que temos vem das mãos de Deus e a partilhar com generosidade o que recebemos, confiando que o Senhor sempre multiplica o bem que fazemos. Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é um convite a aproximar-nos de Jesus com nossas necessidades, confiando em sua compaixão e poder de cura. Colocar nas mãos do Senhor o pouco que temos, para que Ele o transforme em abundância. Agradecer pela Eucaristia, onde Jesus continua a nos alimentar com o pão da vida.
viver a partilha, sendo instrumentos da providência divina na vida dos outros. Que este advento nos ajude a preparar o coração para acolher o amor generoso de Jesus e a sermos reflexo desse amor para o mundo.